Vamos lá. Bora. Esse tema, gente. Esse tema dá o que falar. Esse eu vejo que muitas pessoas que estão em relacionamentos, os quais não estão felizes, têm aquela esperança da mudança. Então vamos lá que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Lembrando que, para quem não escutou o começo da outra aula, esses temas que eu estou sugerindo para vocês nos stories são tudo perguntas que vocês me fazem. Então eu coloco lá algumas enquetes e aí a mais votada é o tema das aulas. Então são tudo perguntas que vocês já me fizeram ou estão me fazendo nos questionários que eu faço ou nas caixinhas de perguntas. Será que ainda tudo pode voltar a ser como antes? Vou explicar um pouco melhor esse título, até para vocês entenderem para onde a gente vai seguir nessa aula. Esse título acontece muito e muitas pessoas me perguntam, é assim. Quando alguns relacionamentos estão desgastados, então quando a pessoa tá num relacionamento onde o cara já traiu, quando o cara não elogia, eu falo cara, mas é mulher, enfim, tá? Quando vocês aí realmente estão aí nesses relacionamentos. Então, quando o cara não elogia mais, quando o cara realmente nem fala mais, quando o cara às vezes nem quer mais conversar, quando o cara só briga, quando o cara está super distante, quando o cara nem quer fazer mais nada, sabe assim, quando o cara já largou a mão do relacionamento, mas a pessoa tá lá, a pessoa que é dependente, ela insiste, ela acha que sempre tem uma luz no fim do túnel, ela sempre acha aí que tudo pode voltar a ser como era antes. Então ele mudou, a pessoa mudou do relacionamento, nem reconhece mais, mas aí fica, mas ele já foi carinhoso comigo. Mas ele já era assim antes, no começo ele me elogiava tanto. Nossa, mas no começo ele era tão carinhoso, Thaís. Nossa, mas no começo ele era tão simpático, ele conversava tanto comigo, Thaís. Não, mas com as outras pessoas ele é tão legal e comigo não, mas acho que ele ainda vai ser assim comigo. Sabe aquela coisa que você fica alimentando aí dentro? Um dia ele vai ser igual ele já foi comigo no começo. E aí você fica nessa, vamos colocar assim, falsa expectativa de um dia ele vai voltar. Quando a gente for casar, as coisas vão ser diferentes, vão melhorar. Quando a gente for morar junto, ele vai parar de ser grosso comigo, ele vai parar de brigar comigo. E sempre você vai alimentando aquela falsa esperança. E aí, se você está dependente emocional desse relacionamento, você vê a outra pessoa como a única alternativa da sua vida. Então você sempre vai alimentar, você sempre vai ficar ainda mais apegada nessa frase, nessa concepção de que ele vai voltar a ser como ele era antes. E quando você coloca isso na sua cabeça, e quando você começa realmente a ter certeza que ele vai voltar a ser como era antes, gente, vocês aceitam tudo. Porque você fica, não, mas ele vai voltar a ser como ele era antes. Me sinto assim, quem mais se sente assim? Então eu vou perdoá-lo, porque ele vai ser um dia como ele era antes. Ele tá me falando que ele vai mudar e que ele vai mudar, e aí você fica alimentando essa falsa expectativa, gente. Você fica numa ilusão. E aí eu preciso começar a te olhar, eu preciso que você comece a olhar pra isso. Porque nos seus pensamentos, presta bem atenção no que eu tô te falando. Nos seus pensamentos, você tem a garantia, a certeza de que um dia vai voltar a ser como era antes. De que se porque ele foi fofo, carinhoso com você antes, ele vai voltar a ser o mesmo. Dói muito, mas a falsa esperança do que a realidade em si. Exato. Gente, dói, mas a gente precisa começar a olhar. Porque quando você alimenta isso, com essa expectativa de que ele vai poder voltar a ser quem ele era antes, você alimenta uma justificativa. Então, se a pessoa te decepcionou, você já se consola com isso.
Não, mas ele já foi assim, ele já foi diferente, então ele vai voltar a ser diferente. Então, você mesma você mesma já se dá esse conforto, porque você criou na sua cabeça. Às vezes o cara já te humilhou, ele não quer mais nada com você, mas você fica assim, não, mas é porque um dia ele me amou. Um dia ele falou que ele gostava de mim, agora ele tá falando que ele não gosta. Não, tem alguma coisa errada comigo. Uma hora ele vai acordar pra vida. O cara traiu aí, ó, mais de 5 vezes, sempre perdoei. E aí você precisa começar a se questionar. Esse padrão está se repetindo. Será que você não está alimentando uma falsa expectativa? Será que ela, enfim, né? Ela não está, vamos colocar assim, falando que vai mudar e na prática? Falar é fácil, gente. A gente precisa começar a olhar as pessoas com as atitudes das pessoas. E aí você vai continuar alimentando, mas ele não fazia isso. Ele não vai fazer isso mais. Agora vai ser diferente. Agora ele vai voltar a ser o mesmo cara que ele era comigo. E aí eu quero te fazer uma reflexão. Vamos, antes de pegar o aviãozinho aí, encaminhe para 3 mulheres, amigas, fala assim, vem cá, escuta isso. Encaminhe para 3 mulheres, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Para aquelas amigas que têm aquela esperança de que um dia ele vai voltar a ser como era antes, e eu vou te responder essa pergunta já já. E antes eu quero te fazer aí uma pergunta, uma reflexão, eu quero que você comece a pensar, porque a gente vai aqui juntas nesse raciocínio. Olhe pro seu relacionamento do início. Inclusive eu trabalho isso com nas mentorias do MetaDI. Então as alunas, isso daí já não é mais novidade, porque vocês já me escutaram falando disso. Então olhem pro início do relacionamento. Então seja com ficante, seja com amigo, seja com marido, seja com ex, seja com namorado. Olhe bem como era no início do relacionamento. Como que era? Vai fazendo essa retrospectiva. Como era o início do relacionamento. Agora, olhe para você hoje. Hoje, agora. Você é a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa do início do seu relacionamento? Seja com ex, com ficante, com marido, com namorado? Você é a mesma pessoa? Igualzinha? Se quiserem aí me respondendo, a gente vai fazendo essa interação juntos. Eu gosto quando vocês interagem aí comigo. Você é a mesma pessoa do início do seu relacionamento? E aí? Você é? Relacionamento de 1 mês, de 6 meses, de 10 anos, de 2 anos, você é a mesma pessoa? Não. Agora, vamos deixar essa informação de lado. E eu quero que você reflita, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Vamos imaginar uma criança com mais ou menos uns 10 anos. Sem nada acontecer, tá? Sem nenhum acidente, sem nenhuma paralisia, sem nada acontecer. Uma criança, vamos pensar em uma criança que tá, entre aspas, normal, saudável. Sem nada acontecer na vida dela. Então é uma criança que já sabe andar, é uma criança que já sabe falar, é uma criança que já tem aí seu desenvolvimento motor um pouco mais estável, vamos colocar assim. Tem como, presta atenção, a gente virar pra essa criança e falar assim pra ela: agora você vai ser igualzinha como você era quando você tinha 2 anos, 1 ano. Você não vai mais falar, você não vai mais saber comer sozinha. Eu quero que você volte, sei lá atrás, com essa criança. É possível? Se a gente pedir pra uma criança de 10 anos, eu ainda posso até pedir pra você hoje, uma adulta. É possível você voltar lá atrás? Sem nada ter acontecido, tá, gente? Sem nenhum acidente, sem nada. Você aqui fala assim, agora eu não sei mais andar, não sei mais falar. É possível voltar a ser como era lá atrás? Com certeza não. Então por quê que vocês ficam querendo e com a esperança de que as coisas no seu relacionamento, ou que essa pessoa que você gosta, pode voltar a ser como era antes? E aí? Sendo que nem você é a mesma pessoa, gente.
Você não é a mesma pessoa que você era no seu relacionamento. E aí eu pergunto, será que ainda tudo pode voltar a ser como era antes? Você não é a mesma pessoa. E, gente, eu falo até do meu relacionamento. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no começo. E nem meu namorado é a mesma pessoa. Ninguém, gente, ninguém é a mesma pessoa de quando era no começo do relacionamento. Não dá pra ser igual. E é isso que eu quero que você comece a refletir. Não dá para ser igual. Eu e meu namorado, por exemplo, a gente não é o mesmo. O que foi acontecendo? Situações da nossa vida foram mudando. A gente foi aperfeiçoando algumas coisas no nosso relacionamento. A gente foi conhecendo outras coisas e assim a gente foi indo. O que eu quero que você comece a refletir, depois de todas essas mudanças, o quanto que vocês realmente hoje são compatíveis. Você fica voltando lá atrás, porque ele era assim com você, ele não é mais essa pessoa. Assim como você não é mais essa pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa, meu namorado não é mais a mesma, igualzinho, ele não é. Até porque a gente tem interações, momentos, vidas diferentes, gente. Mas o que a gente tem que olhar é que eu e o meu namorado, a gente continua sendo compatível. Nós temos valores parecidos. Nós conversamos, a gente tem conversa, a gente fala sobre o que faz sentido, sobre o que não faz. A gente tem esse jogo muito aberto. A gente continua buscando nutrir o nosso relacionamento, respeitando uma ou outra individualidade. Não tem como a gente voltar, gente. Não tem. E o que eu te convido nessa aula de hoje é começar a olhar realmente para o que está acontecendo no seu relacionamento hoje. Porque se a gente não olha para o que realmente está acontecendo na nossa vida hoje, a gente fica muito no mundo da Disney. Felizes para sempre, e se, vai ser diferente, vou sonhando, vou imaginando. E não é isso. Seu relacionamento hoje seu relacionamento está assim. Seja com seu ex, com seu marido, com seu namorado, hoje é esse cenário que você tem. A pessoa, ela está assim com você hoje. O que essa pessoa foi lá atrás, ela não é mais essa pessoa. Só que agora cabe a você ir percebendo essas mudanças e pontuando. E dizendo, tá acontecendo alguma coisa, vamos conversar, eu te fiz alguma coisa, eu estou achando que você está assim. Só que quando a gente está dependente, a gente tem muito medo do diálogo. Porque, se eu falo alguma coisa e ele for embora? E aí eu prefiro ficar na imaginação que um dia ele vai ser igual ele era, do que realmente eu sentar pra dialogar, porque eu tenho medo, vai que eu começo a dialogar, ele vai embora da minha vida. Ai, Thaís, mas ele, sei lá, ele continua carinhoso. Ele diz que ele me dá atenção, mas eu não acho isso, Thaís. Eu acho que ele tá tão diferente comigo. Então, mas e agora? Se ele diz que ele tá carinhoso, se ele diz que ele é essa pessoa e ele não está sendo, e aí, o que você vai fazer? Se ele diz que ele não vai, que ele é assim mesmo, que ele tá desse jeito, e aí? Agora é sua responsabilidade o que você vai fazer com isso. A gente não pode ficar terceirizando algumas responsabilidades da nossa infelicidade. Você vai ficar nessa insatisfação pro resto da sua vida? Se ele já não está sendo mais carinhoso com você, se ele não faz o mínimo para ter um relacionamento saudável, o que te faz ficar alimentando falsas esperanças que um dia pode voltar a ser como era antes. Sendo que nem você era assim antes. Você mudou, gente. As coisas mudam na nossa vida. Cada interação da nossa vida é uma, cada dinâmica, cada um tem a sua singularidade. Você me conheceu assim, eu ouvi. Então, sim. E agora? Eu não entendi muito bem. Ele se mostrou assim. Será que você viu realmente como ele é? A gente tem que analisar. Você precisa começar para olhar para a situação. Ok, vamos pensar assim. Você me conheceu assim, ok.
Ah, ele era mais frio, ele era mais isso, ele justifica. Você me conheceu assim. Beleza. E agora, hoje, com a maturidade que você tem hoje, do jeito que ele está hoje com você, você quer isso pra sua vida? Agora é sua responsabilidade. Aceitar esse jeito dele ou cair fora. Se você está infeliz, a gente tem que cair fora, gente. Ficar agora obrigando a outra pessoa a nos dar carinho, a falar, elogiar, a cobrar coisas que deveria ser espontânea, porque você está dependente emocional, alguma coisa você precisa começar a fazer para olhar para si. Porque senão você vai se manter nessa esperança, nessa falsa expectativa de que seu relacionamento vai mudar. Sendo que na prática, não vai mudar. Então, assim, algumas coisas acontecem, despertam na nossa vida, algo que a gente nem imaginava. E a gente precisa começar a olhar para isso. Nós não somos as mesmas pessoas. Por isso que o diálogo é tão importante. Para eu conhecer a outra pessoa, para eu entender sobre a nossa compatibilidade, para eu dizer o que eu sinto, para saber o que a outra pessoa está pensando. Porque senão eu vou ficar naquela falsa expectativa, naquela falsa ilusão. Será que tudo pode voltar a ser como era antes? E não pode. Não pode. Algumas relações não deram certo na sua vida. Na verdade, assim, vamos colocar assim, não duraram tudo aquilo que você gostaria e não foram do jeito que você realmente gostaria, do jeito que você pensou, do jeito que você imaginou, e que hoje você vai ter que aceitar. Alguns términos são necessários e para isso a gente precisa aceitar, encarar que é esse cenário que a gente tem. Pra gente conseguir fechar esse ciclo, pra gente estar abertas aos novos ciclos. Eu na minha fase de solteira, nossa, eu ficava insistindo, eu já falei minha história aqui pra vocês, eu ficava insistindo em uns caras que não tinham nada a ver comigo. Relacionamentos que não tinham nada a ver comigo. Porque ou eu ficava esperando que tudo podia voltar a ser como era no começo, ou porque eu queria ser aceita a todo momento por aquela pessoa. A partir do momento que eu entendi que era aquilo que a pessoa tinha pra me oferecer e que não era compatível comigo, eu tive que ir embora. Eu tive que colocar um ponto final. Eu tive que falar, chega, eu vou fechar esse ciclo. E depois disso eu consegui estar aberta para outros ciclos e consegui ter realmente um relacionamento mais saudável, que é o relacionamento que eu tenho hoje. Então não, gente, não dá pra gente voltar a ser como era antes. Dói, putz, demais. É mais fácil, às vezes, ficar alimentando aquela expectativa de que ele já foi carinhoso, que ele já te ligou mais, que ele já te mandou mais mensagem, que ele te deu mais presente, que ele te chamava pra sair mais, que ele conversava mais com você. É mais fácil ficar lendo aquelas mensagens lá antigas, lá atrás, que hoje ele não te manda mais. Você tá se enganando, você está se enganando. Tem dois passos, né? Você está se enganando e ele está te enganando. E você pode escolher, ou você vai viver nesse enganação pro resto da sua vida, nessa falsa esperança, ou você vai realmente começar, opa, preciso começar a olhar pra mim. Preciso começar a sair dessa dependência. Preciso começar a procurar ferramentas certas. Preciso começar a investir em mim pra eu sair desse ciclo. Porque é você com você, você pode escolher. Hoje, como adulta, você tem esse peso, essa responsabilidade. Então, eu te convido a começar a olhar pra sua vida. Porque senão você vai continuar alimentando essas falsas expectativas. Certo, gente? Faz sentido? Então a resposta é não. Não dá pra gente voltar a ser como era antes, até porque você não é a mesma pessoa. Até porque não tem como a gente voltar a não mais andar, não mais falar, não mais comer. São coisas que acontecem e a gente tem que aceitar. E a partir do que está acontecendo hoje, eu preciso colocar a balança pra ver o quanto que pra mim isso é tolerável e o quanto pra mim isso não é tolerável. E aí a gente vai administrando as coisas que acontecem na nossa vida. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então é isso, gente. Esses foram os temas que eu trouxe para nossa aula de hoje. Fiquem de olho nos stories, que eu estou abrindo, né, caixinhas de pergunta todos os dias para vocês perguntarem. E também vou abrir aí depois uma enquete mais pro fim da semana para vocês escolherem os temas da semana que vem.
tá bom? Então, um beijo, gente, no coração de vocês. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira, tenha feito você refletir sobre algumas situações da sua vida, dos seus relacionamentos, mas principalmente da sua relação consigo mesma. É isso, gente. Tenha uma ótima semana, uma boa noite. E eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.